Só que eu queria falar, porque a Camila teve uma experiência, né, de alguns projetos em segurança. E aí, assim, vamos trazer isso agora, dada essa introdução, né, vamos chamar assim. Quais são os desafios de presença executiva que você percebeu para times de segurança que estão aqui, gente, né, nos assistindo? Até alguém já comentou aqui, né, olha, vou ler aqui alguns comentários, a Gabi falou, estamos sendo observados, né, o tempo todo. O tempo todo, é um Big Brother da vida real. Tem que tomar cuidado com aquilo que você está comunicando, né, e você falou muito bem, não é só o verbal, o não verbal também. Andresa, só para eu fazer um comentário em cima disso, porque é super importante. Às vezes as pessoas pensam que a presença executiva é você criar um personagem. E é exatamente o oposto. Porque quando você cria um personagem, é pesado. Eu fiz um post recentemente no meu LinkedIn falando sobre isso. Imagina então você o dia inteiro usando aquele sapato apertado. Né? O dia inteiro, então você vai pro trabalho, você vai pegar o filho na escola, aquele sapato tá apertado, meu Deus. Você consegue pensar em alguma outra coisa? Não. Você tá preocupada com o quê? Com o seu sapato, com o seu dedo que tá ali apertado dentro do sapato. E é o que a gente faz com a gente de maneira inconsciente, quando a gente tenta se colocar no lugar que não é nosso. Isso gera o quê? Depressão, isso gera burnout. Todas essas consequências de saúde mental. Então, pra Gabi, que eu acho que fez o comentário, que não é criar um personagem, é muito pelo contrário. É você viver a sua autenticidade e vai ser muito mais leve. E tá atento a isso, né? Aquilo que você quer realmente, Exato. Não é verdade? Que você sabe que é a sua fortaleza e que você quer deixar ali. Exato. Esse presencialismo, né? A gente tem visto também, eu acho que assim, muita solidão no mundo corporativo. Sim. Eu tenho acompanhado algumas pesquisas que falam, né, sobre o aumento da solidão no mundo corporativo. E às vezes você fala com líderes, e eu tenho falado muito com eles, falam, pô, Andresa, mas a gente faz reunião todo dia. Eu tenho daily todo dia. E eu falo pra eles, são dailies informativas, não conectam. Às vezes você vai até almoçar, como você falou, vai até almoçar, mas não se conectou. Né? E eu falo, poxa, vamos construir relações, vamos construir um time vencedor, porque um time vencedor a gente não contrata, a gente constrói. Então como que a gente constrói isso? Então é no almoço, são nas reuniões, né? Trabalhar junto, é um projeto que a gente vai dividir. E a gente percebe que muitas vezes falta isso. E o aumento é frio. É muito high level, né? Então, assim, não gera conexão, porque as pessoas estão sempre preocupadas com o quê? Com o se provar. Ah, então eu tenho que ser dessa maneira porque é isso que esperam de mim. Não, mas seja você. Né? A partir do momento eu falo, gente, a gente tem 8 bilhões de pessoas nesse planeta. Quantas conexões a gente não pode fazer? Mas se você tentar ser alguma outra pessoa, vai ficar pesado, para começar. E você não vai conseguir viver o seu propósito. Então, quando você fala, por exemplo, de times, a gente contrata e demite e desenvolve como se fossem robozinhos. Aí você pergunta assim, mas você sabe o que está acontecendo na vida dessa pessoa? Né? Às vezes a pessoa chega para trabalhar e, poxa, deu uma resposta atravessada. Ah, tóxica. A gente não perde 30 segundos para perguntar genuinamente como você está. Honestamente. Honestamente, gerando conexão, olho no olho, como você está, como eu te ajudo. Porque em algum momento você decidiu contratar essa pessoa, né? Então gerou uma conexão, gerou uma intenção ali atrás. E por que essa intenção ela não se traduz em conexão? Em preocupação, uma conexão genuína. Não, isso daí a gente até, né, fala de... Para a segurança, isso é muito forte, porque a gente está falando de ambientes psicologicamente seguros, né? Seguro para ser, seguro para dar uma opinião, seguro para poder ter dúvida. Muitas vezes, né, a pessoa assume ali uma situação e ela tem medo, né? Então, assim, olha como que isso é importante. Então, quando eu trago esse tema, eu trago, assim, com tanta preocupação. Ou seja, que tipo de ambiente a gente está construindo. E isso passa por nós. Pra gente se autoconhecer, como você falou, ou seja, eu tomar posse disso e eu entender quem é a minha audiência. Eu tô lendo um livro que eu adorei, um cara da Navy aqui, que foi um super líder de sucesso. E ele fala, né, de olhar pra minha operação e liderar com os olhos deles. Você tava falando uma coisa e eu fiquei pensando quantas vezes a gente tá falando pra alguém ouvindo a nossa própria voz. Com certeza. Exatamente. Quando a gente fala, quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. E é super interessante você falar isso, porque desde que eu comecei com a Rise Up, com as mentorias, eu fui me ouvindo.
E eu falei, poxa, mas eu tô efetivamente executando tudo aquilo que eu faço? Olha que coisa, né? Interessante. Poxa, eu tô ensinando, mas eu tô vivendo isso na sua intensidade? E eu me dei conta que não. Olha que legal. E eu falei, não, mas espera aí, eu sou o tipo de líder que eu gosto de dar o exemplo, né? Porque a gente aprende de diferentes maneiras. Não é simplesmente eu chegar e falar, fala o que eu faço e não faço o que eu faço. Não. Então, assim, as pessoas aprendem de diferentes maneiras. Então, eu hoje tenho clientes, mentorados que me observam. E aí, as minhas ações precisam estar condizentes com a minha fala. Pelo menos naquilo que eu acredito. O estilo de vida. O estilo de vida, exatamente. Então, só para voltar no ponto da segurança que você me perguntou, né? A presença executiva... Do time de segurança. Do time de segurança. O que você percebeu e que se torna um desafio, até porque a gente está lidando com um time, na sua maioria, um time técnico. Exato. Então, vamos lá, time de segurança. Agora é o momento da presença executiva para vocês. Como você bem disse, Andressa, assim, é um time muito técnico. Existe uma preocupação com o quê muito forte. Então, eu tenho, né, os aparatos de segurança, eu tenho os treinamentos feitos, eu tô ali, né, fazendo meu checklist. Esta preocupação é muito forte, mas o que a gente acaba esquecendo, a minha observação foi o como fazer isso. Porque, de novo, você pode ir lá e ministrar um treinamento. Se o seu objetivo é ministrar o treinamento, então você cumpriu com a sua tarefa. Mas se o objetivo for o entendimento e a execução daquele conhecimento, então simplesmente ministrar o treinamento não é suficiente. Você precisa saber se a sua audiência efetivamente entendeu e sabe como executar. E aí é que eu falo da diferença entre o que e o como. Então, dentro da segurança do trabalho, o que eu tenho observado é uma preocupação muito grande com o que. Precisamos cumprir com esses itens de segurança. As normas, né? Tantas normas, né? Exatamente. Mas e o como? Né? Quando a gente vai... e nem todo mundo, obviamente, tem o mesmo conhecimento. Por mais que eles estejam na mesma área. Quando a gente fala em segurança do trabalho, medicina ocupacional, nem todo mundo tem o mesmo conhecimento. Então, você não pode simplesmente assumir, né? Eu lembro uma gestora minha que falava assim, Camila, não assuma, sempre cheque. Né? Porque a gente pode cair nessa armadilha de achar que o outro sabe. Porque estamos o quê? Assumindo. Então, acho que a minha dica aí para o pessoal de segurança é essa preocupação com o como. Efetivamente, estou influenciando, estou inspirando o meu propósito. Porque a segurança do trabalho é um nome que nós demos para esta área. Mas o seu propósito qual é? Salvar vidas. É um ambiente seguro. Construir isso, né? Construir um cidadão mais seguro, né? Exato. Que ele saia dali, ele seja alguém melhor, né? Exato. Não só de questões físicas, mas como você bem mencionou, a questão psicológica. Total. Então, assim, temos segurança para sermos nós mesmos. Olha que coisa maravilhosa. Né? Podemos ser nós mesmos na sua maior potencialidade. Olha que coisa linda. Mas para isso a gente tem que se preocupar com o quê? Porque eu simplesmente vou lá e falo, você pode ser você. E aí 30 minutos depois alguém expressa uma opinião e eu sou extremamente ríspida. Não. Acabou. Ou alguém comete um erro. Qual é a resposta que você dá a esse erro, né? Exato. Eu tive uma experiência assim marcante. Porque eu estava escutando, né? Fazendo uma escuta ativa numa empresa. E aí eles falaram, olha, você está aqui escutando, eu já sei porque você veio. Né? A rádio já sabe, ó, já sei porque você veio. Porque aconteceu um acidente, uma pessoa não tinha preenchido um documento. Então, ela não preencheu um documento. Ele era um cara muito bom. 15 anos aqui na unidade, ou seja, era um cara top. Mas ele não preencheu esse documento. E esse documento foi a causa do acidente. Ele não preencheu o documento, foi a causa do acidente. Ele ficou aí, ó, uma semana jogado, de cabeça baixa, ninguém o ouviu. Ninguém perguntou como você chegou nesse dia. Ninguém perguntou por que você não preencheu o documento. E simplesmente desligaram ele. Você tá aqui por causa disso. E eu, ouvindo aquilo, né? Assim, era um horário até de terceiro turno. Eu ouvia toda aquela história. E eu tive uma experiência no passado de outra, né? Me conectei na hora com uma outra história. Eu falei, caramba, como que essa pessoa tá saindo daqui? Exato. Como que ela chegou, né? Pra começar. Como que ela... Entende? Ela chegou e aí, de repente, olha como ela vai embora. 15 anos, né? E ela saiu dali sem a integridade. Né? Cadê a integridade? Você não cuidou disso. Então, a importância de nós cuidarmos. Eu já vi
né, infelizmente, médios líderes, eu já tive escutas onde médios líderes saíram dessa maneira, foram tratados, né, como um bandido, né? Tratado de um jeito tão negligente ali, de não ter... você não pode errar. Então, você não prepara para o ser humano. Porque o ser humano, ele vai errar. Ele não está todo dia do mesmo jeito. Os melhores vão errar. Como que a gente responde a isso? Que tipo de ambiente a gente está preparando para isso? E aí a gente quer ser binário, sabe? Não tem um documento, foi o documento que causou o acidente. Não, meu amigo. Não, nós precisamos, sabe assim, colocar colírio. A gente precisa colocar colírio. Qual é o propósito do nosso trabalho? Como nós estamos conectados a isso? A gente esquece das relações humanas. E aí, não tem presença, né? Não tem. Você sabe que você está comentando isso comigo, me remeteu a uma situação de um mentorado meu, comentou comigo. Foi contratado na empresa, então quando tudo começa, tudo são flores, né? E aí tava lá o gestor, não sei quantas entrevistas, não porque a pessoa, não sei o quê, passado um tempo de trabalho, anos, ele foi desligado pelo RH. E o gestor nem deu as caras. Gestores, por favor, não façam isso. Faltou presença. Veja, Andresa, a gente sabe que trabalhamos em empresas, você tem empresa, eu tenho empresa, a gente tem, né, que ter o retorno, ter o crescimento dessa empresa, mas isso não está acima das relações humanas. Muito pelo contrário, são as relações humanas que fazem, que geram o crescimento das empresas. Sim. Então, a partir do momento em que você trata uma pessoa assim, depois de 15 anos, por conta de um documento, aonde você não tem a empatia de perguntar como você está. Será que essa pessoa teve uma discussão com a esposa? Será que tem um filho doente? Será que tem uma situação difícil na família? E aí pega 15 anos de um profissional excelente. Quanto que isso não custa para a empresa e para essa pessoa? Né? Então, não existe essa empatia. E aí a gente volta para a presença executiva, que um dos fatores da presença executiva é a escuta ativa. É eu escutar mais, eu me conectar mais e falar menos. É para quem, né? Para quem? Para quem? É com quem? Né? Que nós vamos estar ali com quem? Quem que é esse público, né? A gente até estava falando, né, de comunicação às vezes não verbal. Como que você chega ali? Né? Você chega do mesmo jeito que você vai para uma reunião com o CEO, você chega ali na linha de frente operacional? Não é da mesma maneira. Não são, né? Tem que destecnificar. Né? Quantas vezes a gente tem que... Eu falo, a gente tem que ter estômago de avestruz, ó. Destecnifica. Coloca, amacia essa mensagem. Coloca essa mensagem numa linguagem adequada, uma linguagem que faça sentido, que concretize. Eu acho que esse é um ponto.